Bom, pessoal, esse exercício aqui ele fala o seguinte, ó, um bloco de massa M 12 kg é liberado a partir do repouso em um plano inclinado sem atrito de ângulo θ igual a 30 graus. Abaixo do bloco há uma mola que pode ser comprimida 2 cm por uma força de 270 N. O bloco para momentaneamente após comprimir a mola 5,5 cm. Aí a pergunta, né? Qual distância o bloco desce ao longo do plano da posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente, tá bom? Então vamos grifar aqui algumas informações importantes, né? Então ele fala que a massa do bloco é 12 kg, ele fala aqui que o ângulo de inclinação é 30 graus, ok? Fala que essa mola, né, ela pode ser comprimida, ó, pode ser comprimida 2 centímetros por uma força de 270 newtons. Ele fala que o bloco para momentaneamente após comprimir a mola em 5,5 centímetros, né? Então ele quer saber a distância que o bloco desce ao longo do plano da posição de repouso inicial até o ponto em que ele para momentaneamente, beleza? Então vamos trabalhar esse desenho aqui para a gente conseguir enxergar o que essa questão está falando, né? Então ela fala o seguinte, ó, perceba aqui, né? Vou até trazer a régua aqui, vamos tentar desenhar aqui o que está acontecendo na situação. Então vamos lá, eu tenho isso daqui, ó, né? E outra reta aqui em cima que vocês vão entender já já o que é isso daqui, ó. Então o que eu estou tentando mostrar aqui, pessoal? Eu estou mostrando para vocês o caminho que esse bloco vai percorrer, tá? Então ele vai deslizar durante esse plano inclinado aqui e eu vou chamar essa distância do ponto que o bloco é solto até a mola, vou chamar de D, tá? Então ele vai percorrer essa distância D. A partir do ponto que ele encontra com a mola, que ele começa a comprimir a mola, eu vou chamar de x', tá? E essa distância inteira, tanto só dele deslizando livre, tanto somando, né, com a parte que ele encosta na mola, eu vou chamar de L, tá? Então, essa distância total vai ser L. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui também, né, pessoal? Eu vou chamar de ponto A, o ponto de partida aqui, e ponto B vai ser o meu ponto aqui, onde o bloco para após comprimir a mola, tá? E agora eu vou tentar pegar algumas informações de cada ponto. Bom, se você perceber, pessoal, né, ele fala que é liberado do repouso, tá? Se é liberado a partir do repouso, eu tenho que a velocidade no ponto A, ela vale 0, tá? Em relação à altura do ponto A, não está escrito diretamente na questão, mas nós conseguimos encontrar da seguinte forma, ó. Se você pega essa altura aqui, né, onde exatamente o nosso bloco vai parar depois de comprimir a mola e traz ela aqui para baixo, você consegue perceber que nós vamos ter aqui um triângulo retângulo, né? Então, se você coloca aqui, ó, né, vou esticar aqui nesse ponto e aqui nós vamos ter a altura. Sendo que aqui esse mesmo ângulo, né, se transporta para cá, ou seja, um ângulo de 30 graus, como ele fala na questão. E o cateto oposto aqui, no caso, vai ser a altura em A, tá? Então, se você perceber, nós temos a hipotenusa sendo o L, né, desse triângulo, e o cateto oposto sendo o HA. Para eu descobrir o HA, basta eu utilizar o seno, né? Então, o seno do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura no ponto A, sobre a hipotenusa, que é o nosso L ali, tá? Então, eu passo o L multiplicando, eu sei que a altura no ponto A vai ser L vezes o seno de θ. Tá? Então, eu já encontrei aqui literalmente qual que é o valor da altura HA. Então, é L seno θ. Tranquilo? Então, encontrei algumas informações ali do nosso ponto de partida. Sobre o nosso ponto de chegada, né, em relação à velocidade no ponto B, nós vamos ter que ela é 0 também, porque ele fala que após comprimir, né, os 5,5 centímetros, ele vai parar momentaneamente. Se ele para, velocidade 0. A altura no ponto B também é 0, porque ela é o nosso ponto referência aqui, tá? Então, ela está no nosso referencial, beleza? Então, a altura em B é 0, porém aqui nós temos um elemento de mola que possui um certo K, né, que seria a nossa constante
aí da mola. Só que também ele não dá diretamente na questão o nosso K. Porém, nós podemos utilizar aqui a fórmula da força elástica, né? Lembrando que a força elástica, vou fazer em azul aqui para diferenciar, a força elástica ela é igual à constante da mola vezes a variação ali da compressão dela, né? E se você perceber aqui nessa linha da questão, eu vou apontar com uma seta lá em cima, ó, azul, abaixo do bloco há uma mola que pode ser comprimida 2 centímetros por uma força de 270 newtons. Então a força elástica aqui no caso, né? 270, o K é o que eu quero descobrir e o X foi 2 centímetros. Então, se eu passo dividindo, eu tenho 270 sobre 2 é igual ao K dessa mola que eu tenho no sistema. Então, eu já encontrei ali o K, tá? Então, essas informações vão ser importantes para a gente resolver. Beleza, pessoal? Então, encontrei algumas informações iniciais, agora eu vou para a conservação da energia, tá? Então, eu vou ter ali, né, que a variação da energia mecânica entre B e A vale zero. Por quê? Porque eu não tenho atrito, né? Que ele fala aqui, ó, vou até grifar ali na questão. Na segunda linha, exatamente, ele fala, ó, o bloco é liberado a partir do repouso em um plano inclinado sem atrito, né? Um plano inclinado sem atrito. Tranquilo? Então, sem atrito, não tenho forças externas realizando trabalho no sistema, tem um sistema conservativo ali que eu posso igualar a zero e dizer que a energia mecânica no ponto B menos a energia mecânica no ponto A é igual a zero. Tendo isso, eu posso passar para a direita trocando o sinal. A energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A. Tá? A fórmula da energia mecânica é a energia cinética, vou mudar de cor aqui, é a energia cinética em B mais a energia potencial gravitacional em B mais a energia potencial elástica no ponto B. Isso é igual a energia mecânica em A, energia cinética em A, mais energia potencial gravitacional em A, mais a energia potencial elástica no ponto A. Tranquilo? Vamos abrir aqui as fórmulas, então, de cada uma dessas energias. Então, eu tenho que a energia cinética é massa vezes a velocidade, no caso em B, ao quadrado sobre 2, mais potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura do B, nesse caso, mais energia potencial elástica é o K da mola vezes o X deslocamento ao quadrado sobre 2. Beleza, pessoal? Então, tá aí a energia mecânica em B com as fórmulas todas abertas. Agora vamos fazer a mesma coisa para o ponto A, né? Massa, velocidade em A ao quadrado sobre 2, que representa a cinética em A, mais massa vezes gravidade vezes altura em A, que representa a potencial gravitacional em A, mais Kx ao quadrado sobre 2, que representa a potencial elástica em A, tá? Então, definir ali, posso cortar algumas coisas, né, de acordo com o que a gente foi anotando aqui no início da questão. Esses dados que a gente pegou nos permite anular algumas energias, né? Se você perceber, ó, no ponto B, a minha velocidade é zero no ponto B, né? Eu anotei ela aqui, ó, tá? É zero. Logo, não tem energia cinética. Perceba que a velocidade no ponto B ela está multiplicando aqui, ó. Então, é zero, posso tirar essa energia do sistema. No ponto B, eu também tenho a altura do ponto B sendo zero, né? Eu peguei ela como sendo o meu referencial aqui. Logo, não tenho potencial gravitacional, né? Perceba que a altura ela entra multiplicando aqui na fórmula, né? Se eu multiplico por zero, dá tudo zero, logo não tenho essa parcela de energia neste ponto, tá? No ponto B aqui eu tenho uma mola, né? Um elemento de mola, logo vou ter potencial elástica no ponto B. Então eu vou deixar ali. Bom, analisando o ponto A, eu vi na questão, né, ele fala lá no início que parte do repouso, logo a velocidade em A é zero, não tenho potencial, não tenho cinética, perdão, desculpa, gente. No ponto A eu tenho altura, mas não tenho um elemento de mola no ponto A, né? Só você olhar ali no desenho que você não vê, logo não tenho a potencial elástica, tá? Então agora seguindo aqui com a expressão, eu vou ficar no ponto B somente com a potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2. Aqui no caso é x', tá, pessoal?
eu chamei essa distância aqui de compressão, tá? De x' igual a massa vezes a gravidade vezes a altura em A, que é a potencial gravitacional no ponto A. Então eu fiquei com essas duas formas de energia aqui, beleza? Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou substituir alguns valores que eu encontrei, tá? Então perceba aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, K x' ao quadrado sobre 2 vai ser igual massa vezes gravidade vezes a altura em A. Olha aqui, ó, eu encontrei ela sendo L seno θ, né? Então vou substituir aqui, ó, L seno θ, tá? Só substituir a altura em A por L seno θ. Bom, o que eu tenho mais aqui, né? Perceba, pessoal, que aqui aparece na fórmula o K, né? O K dessa mola que eu tenho no sistema, ó. E como que eu encontrei o K? Olha ele aqui, ó, né? Acabei de encontrar ele aqui no início da questão, falei que seria um dado importante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir ali. Então, o K vai ser 270, tá? Sobre 2, que vai multiplicar o 2 da própria fórmula que está aqui, que vai multiplicar o x' ao quadrado. O x', pessoal, é 5,5, né? Vou grifar ali na questão, ó, ele fala, o bloco para momentaneamente após comprimir a mola em 5,5 centímetros, tá? Então, o nosso x', que seria esta cota aqui do desenho, é 5,5, que é a quantidade que a mola é comprimida até o bloco parar, tá? Então, substituindo o valor ali, ó, 5,5 ao quadrado, beleza? Então, substituir ali os nossos valores. Isso vai ser igual a massa, que ele fala lá no início que é 12 quilos, lá na primeira linha da questão. 12 vezes a gravidade, 9,81, vezes o L, que é o que eu quero descobrir, vezes o seno de 30 graus, que é o nosso θ, tá? Então, você resolvendo esse lado esquerdo da expressão aqui, você vai chegar no valor de 2.041,9. E aí você vai passar dividindo, né, toda a parte, todo o lado direito da expressão, que é 12 vezes 9,81 vezes o seno de 30 graus, você vai chegar ali em aproximadamente 58,5. Isso aqui é igual a L, tá? Resolvendo essa divisão, você encontra ali um L aproximadamente de 34,7 centímetros ou 0,347, né, metros, tá bom? Então, essa daqui é a distância que o bloco desliza, né, até ele parar momentaneamente, que é o que a questão está perguntando, tá bom? Então, encontramos ali a nossa cota L. E é isso aí, pessoal, beleza?